Leitura do CNN. Você rumo ao cartório dos seus sonhos com o notário. Continuação do título 2. Da Prevenção de Crimes. Seção 6. Das Comunicações à Unidade de Inteligência Financeira, UIF. Artigo 151. Notários e registradores, ou seu oficial de cumprimento, devem comunicar ao UIF operações, propostas de operação ou situações nestas hipóteses. Inciso 1. Constatação, após análise na forma do artigo 141, parágrafo 2º, de indício de prática de LDDFTP ou de infração correlacionada e, inciso 2. Hipótese de comunicação ao UIF independentemente de análise, conforme o definido neste capítulo. Parágrafo 1º. O monitoramento e a seleção de operações, propostas de operação ou situações cuja comunicação ao UIF independa de análise serão concluídos em até 30 dias, contados da operação, proposta de operação ou situação, após os quais a comunicação deve ser efetuada em 24 horas. Parágrafo 2º. O monitoramento, a seleção e a análise de operações, propostas de operação ou situações cuja comunicação ao UIF dependa de análise serão concluídos em até 60 dias, contados da operação ou proposta de operação, após os quais a comunicação deve ser efetuada em 24 horas. Parágrafo 3º. A comunicação de que trata o caput será efetuada por meio do SISCOAF, disponibilizado pela página da UIF na internet, resguardando-se o sigilo de que trata o artigo 154. Artigo 152. Na hipótese do artigo 151, inciso 1, será dedicada especial atenção, conforme o artigo 141, parágrafo 4º, no caso de operações, propostas de operação ou situações que envolvam pessoa exposta politicamente, bem como seus familiares, estreitos colaboradores e pessoas jurídicas de que participem ou nas quais se caracterizem como administrador ou beneficiário final. Parágrafo único. Revogado. Artigo 153. Notários e registradores, ou seu oficial de cumprimento, quando não identificarem ao longo de um ano civil nenhuma operação, proposta de operação ou situação que devessem comunicar à UIF na forma do artigo 151, apresentarão à Corregedoria Geral de Justiça Estadual ou do Distrito Federal comunicação de não ocorrência nesse sentido até 31 de janeiro do ano seguinte. Parágrafo único. A Corregedoria Geral de Justiça, CGJ, instaurará procedimento administrativo para apurar a responsabilidade de notário ou registrador que deixar de prestar, no prazo estipulado, a informação prevista no caput deste artigo. Artigo 154. Notários, registradores e oficiais de cumprimento devem guardar sigilo acerca das comunicações previstas nesta seção, inclusive em relação a pessoas a que elas possam fazer referência, sendo vedado o compartilhamento de informação com as partes envolvidas ou terceiros, com exceção da Corregedoria Nacional de Justiça ou, na forma por ela autorizada, de órgãos ou integrantes de Corregedoria Geral de Justiça Estadual ou do Distrito Federal. Artigo 154-A. As comunicações na forma do artigo 151, inciso 1, devem ser devidamente fundamentadas, incluindo: inciso 1. Manifestação circunstanciada dos motivos que levaram a concluir pela configuração de possível indício de prática de LDDFTP ou de infração correlacionada. Inciso 2. Todos os dados relevantes da operação, proposta de operação ou situação comunicada, a exemplo dos que se refiram à descrição de bens ou direitos e formas de pagamento, assim como a identificação e qualificação das pessoas envolvidas, e, inciso 3, indicação das fontes das informações veiculadas ou consideradas na comunicação, tais como documentos em que constem, declarações prestadas, observação direta, correspondências, mensagens de e-mail ou telefonemas, matérias jornalísticas, resultados de pesquisa por mecanismos de busca na internet, redes sociais em seu âmbito mantidas ou mesmo, quando for o caso, suspeitas informalmente compartilhadas em determinado âmbito local, regional, familiar, comunitário ou de praça comercial, por exemplo. Parágrafo único. Os elementos fornecidos para fundamentar as comunicações de que trata o caput devem ser: inciso 1. Claros, precisos e suficientes para apoiar conclusão razoável de que a comunicação contém indício de prática de LDDFTP ou de infração correlacionada, de modo a facilitar sua compreensão por autoridades competentes e, inciso 2. Inseridos, conforme instruções disponibilizadas pelo site da UIF, no campo Informações Adicionais, em campos específicos ou em outros equivalentes que eventualmente os sucedam ou substituam no formulário eletrônico de comunicação do SISCOAF. Artigo 155-A. Na hipótese do artigo 151, inciso 1, envolvendo o dever de análise com especial atenção, artigo 141, parágrafos 1º e 3º, o notário e o registrador atentarão para operações, propostas de operação ou situações que, a partir dos documentos que lhes forem submetidos para a prática do ato. Inciso 1. Aparentem não decorrer de atividades ou negócios usuais do cliente, de outros envolvidos ou do seu ramo de atuação. Inciso 2. Tenham origem ou fundamentação econômica ou legal não claramente aferíveis. Inciso 3. Se mostrem incompatíveis com o patrimônio ou com a capacidade econômico-financeira do cliente ou de outros envolvidos.
Inciso 4. Envolvam difícil ou inviável identificação de beneficiário, S, final, IS. Inciso 5. Se relacionem a pessoa jurídica domiciliada em jurisdição listada pelo Grupo de Ação Financeira, GAFI, como de alto risco ou com deficiências estratégicas em matéria de PLD da FTP. Inciso 6. Envolvam países ou dependências listados pela RFB como de tributação favorecida e ou regime fiscal privilegiado. Inciso 7. Se relacionem a pessoa jurídica cujos sócios, administradores, beneficiários finais, procuradores ou representantes legais mantenham domicílio em jurisdições consideradas pelo GAFI de alto risco ou com deficiências estratégicas em matéria de PLD da FTP. Inciso 8. Apresentem, por parte de cliente ou demais envolvidos, resistência ao fornecimento de informação ou documentação solicitada para fins relacionados ao disposto neste capítulo. Inciso 9. Envolvam a prestação, por parte de cliente ou demais envolvidos, de informação ou documentação falsa ou de difícil ou onerosa verificação. Inciso 10. Se mostrem injustificadamente mais complexas ou onerosas que de ordinário, mormente se isso puder dificultar o rastreamento de recursos ou a identificação de real propósito. Inciso 11. Apresentem sinais de caráter fictício ou de relação com valores incompatíveis com os de mercado. Inciso 12. Envolvam cláusulas que estabeleçam condições incompatíveis com as praticadas no mercado. Inciso 13. Aparentem tentativa de burlar controles e registros exigidos pela legislação de PLD da FTP, inclusive mediante fracionamento ou pagamento em espécie, com título emitido ao portador ou por outros meios que dificultem a rastreabilidade. Inciso 14. Envolvam o registro de documento de procedência estrangeira, nos termos do artigo 129, sexto, combinado com o artigo 148 da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que ofereçam dificuldade significativa para a compreensão do seu sentido jurídico no contexto da atividade notarial ou registral de que se trate. Inciso 15. Revelem substancial ganho de capital em curto período. Inciso 16. Envolvam lavratura ou utilização de instrumento de procuração que outorgue amplos poderes de administração de pessoa jurídica ou de gestão empresarial, de gerência de negócios ou de movimentação de conta bancária, de pagamento ou de natureza semelhante, especialmente quando conferidos em caráter irrevogável ou irretratável ou isento de prestação de contas, independentemente de se tratar, ou não, de procuração em causa própria ou por prazo indeterminado. Inciso 17. Revelem operações de aumento de capital social que pareçam destoar dos efetivos atributos de valor, patrimônio ou outros aspectos relacionados às condições econômico-financeiras da sociedade, diante de circunstâncias como, por exemplo, partes envolvidas no ato ou características do empreendimento e Inciso 18. Quaisquer outras operações, propostas de operação ou situações que, considerando suas características, especialmente partes, demais envolvidos, valores, modo de realização, meios e formas de pagamento, falta de fundamento econômico ou legal ou, ainda, incompatibilidade com práticas de mercado, possam configurar sérios indícios de práticas de LD da FTP ou de infrações que com elas se relacionem. Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, o notário e o registrador também atentarão para operações, propostas de operação ou situações que, inciso 1, revelem emprego não usual de meio ou forma de pagamento que possa viabilizar anonimato ou dificultar a rastreabilidade de movimentação de valores ou a identificação de quem a tenha realizado, como o uso de valores anormalmente elevados em espécie ou na forma de título emitido ao portador ou, ainda, de ativo virtual não vinculado nominalmente a quem o movimente e, inciso 2. Apresentem algum sinal de possível relação, direta ou indireta, com práticas de terrorismo ou proliferação de armas de destruição em massa ou com seus financiamentos, inclusive em hipóteses correlatas eventualmente contempladas em atos normativos da UIF. Artigo 156, revogado. Artigo 156. A Corregedoria Nacional de Justiça poderá dispor ou emitir orientações sobre outras hipóteses, além das contempladas neste capítulo, de inciso 1. Operações, propostas de operação ou situações que devam ser analisadas com especial atenção para efeito de eventual comunicação à UIF e, inciso 2. Comunicação à UIF independentemente de análise. Seção 7. Das normas aplicáveis aos tabeliães e oficiais de registro de contratos marítimos. Artigo 157. Aplicam, se ao registro de contrato marítimo as disposições referentes ao registro de títulos e documentos. Artigo 158. Aplicam, se ao tabelionato de contrato marítimo as disposições referentes aos tabeliães de notas. Seção 8. Das normas aplicáveis aos tabeliães de protesto. Artigo 159. O tabelião de protesto, ou seu oficial de cumprimento, comunicará ao UIF, na forma do artigo 151. Inciso 2, qualquer operação que envolva pagamento ou recebimento em espécie, ou por título ao portador, de valor igual ou superior a R$ 100.000 ou ao equivalente em outra moeda, desde que perante o tabelião ou seu preposto. Artigo 160.
O tabelião de protesto, ou seu oficial de cumprimento, deve analisar ponto com especial atenção, para fins de eventual comunicação ao UIF na forma do artigo 151, inciso 1 operações, propostas de operação ou situações relacionadas a pagamentos ou cancelamentos de títulos protestados. Inciso 1. Em valor igual ou superior a R$ 100.000, quando o devedor for pessoa física. Inciso 2. Em valor igual ou superior a R$ 500.000, quando o devedor for pessoa jurídica, salvo quando se tratar de instituição do mercado financeiro, do mercado de capitais ou de órgãos e entes públicos. Parágrafo único. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no caput deste artigo, o tabelião de protesto, ou oficial de cumprimento, comunicará a operação à Unidade de Inteligência Financeira, UIF, caso a considere suspeita, no prazo previsto no artigo 151, seção 9, das normas aplicáveis aos registradores de imóveis. Artigo 161. O oficial de registro de imóveis, ou seu oficial de cumprimento, comunicará ao UIF, na forma do artigo 151, inciso 2, registro de documento ou título em que conste declaração das partes de que foi realizado o pagamento em espécie, ou por título ao portador, de valor igual ou superior a R$ 100.000 ou ao equivalente em outra moeda. Artigo 162. O oficial de registro de imóveis, ou seu oficial de cumprimento, deve analisar com especial atenção, para fins de eventual comunicação ao UIF na forma do artigo 151, inciso 1, operações, propostas de operação ou situações relacionadas a: inciso 1. Doações de bens imóveis ou direitos reais sobre bens imóveis para terceiros sem vínculo familiar aparente com o doador, referente a bem imóvel que tenha valor venal atribuído pelo município igual ou superior a R$ 100.000. Inciso 2. Concessão de empréstimos hipotecários ou com alienação fiduciária entre particulares. Inciso 3. Registro de negócios celebrados por sociedades que tenham sido dissolvidas e tenham regressado à atividade. Inciso 4. Registro de aquisição de imóveis por fundações e associações, quando as características do negócio não se coadunem com suas finalidades. Inciso 5. Registro de transmissões sucessivas do mesmo bem em período e com diferença de valor anormais. E, inciso 6. Registro de título no qual conste valor declarado de bem com diferença anormal em relação a outros valores a ele associados, como de sua avaliação fiscal ou valor patrimonial pelo qual tenha sido considerado para fins sucessórios ou de integralização de capital de sociedade, por exemplo. Parágrafo único. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas neste artigo, o registrador de imóveis, ou oficial de cumprimento, comunicará a operação à Unidade de Inteligência Financeira, UIF, caso a considere suspeita, no prazo previsto no artigo 151, seção 10, das normas aplicáveis aos oficiais de registro de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas. Artigo 163. O oficial de registro de títulos e documentos e de registro civil das pessoas jurídicas, ou seu oficial de cumprimento, comunicará ao UIF, na forma do artigo 151. Inciso 2, qualquer operação que envolva pagamento ou recebimento em espécie, ou por título ao portador, de valor igual ou superior a R$ 100.000 ou ao equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis ou imóveis. Artigo 164. O oficial de registro de títulos e documentos e de registro civil das pessoas jurídicas, ou seu oficial de cumprimento, deve analisar com especial atenção, para fins de eventual comunicação ao UIF na forma do artigo 151, inciso 1, operações, propostas de operação ou situações relacionadas ao registro de títulos ou documentos que se refiram, ainda que indiretamente, a: inciso 1. Transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000. Inciso 2. Mútuos concedidos ou contraídos ou doações concedidas ou recebidas de valor superior ao equivalente a R$ 100.000. Inciso 3. Participações, investimentos ou representações de pessoas naturais ou jurídicas brasileiras em entidades estrangeiras, especialmente trustes, arranjos semelhantes ou fundações, e, inciso 4. Cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000. Parágrafo únice, revogado. Seção 11. Das normas aplicáveis aos notários. Subseção 1. Das disposições gerais. Artigo 165. Nas matérias tratadas nesta seção, a Corregedoria Nacional de Justiça e as corregedorias locais contarão, como órgão de supervisão auxiliar, na organização e orientação dos notários, com o Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, CNB-Confira, que divulgará instruções técnicas complementares para o devido cumprimento das disposições deste capítulo. Artigo 165-A. Toda escritura pública de constituição, alienação ou oneração de direitos reais sobre imóveis deve indicar, de forma precisa, meios e formas de pagamento que tenham sido utilizados no contexto de sua realização, bem como a eventual condição de pessoa politicamente exposta de cliente ou usuário ou de outros envolvidos nesse mesmo contexto. Parágrafo 1º.
Para efeito da indicação de meios e formas de pagamento de que trata o caput, deve-se, com base em fonte documental ou declaração das partes, observar o seguinte. Inciso 1. O uso de recursos em espécie deve ser expressamente mencionado juntamente com local e data correspondentes. Inciso 2. Na menção a transferências bancárias, devem ser especificados dados bancários que permitam identificação inequívoca das contas envolvidas, tanto de origem quanto de destino dos recursos transferidos, bem como dos seus titulares e das datas e dos valores das transferências. Inciso 3. Na referência a cheques, devem ser especificados os seus elementos de identificação, as informações da conta bancária de origem e de eventual conta de destino dos recursos correspondentes e dos seus titulares, bem como a data e os valores envolvidos. Inciso 4. O emprego de outros meios de pagamento que não os indicados nos incisos 1, 2 e 3, tais como participações societárias na forma de cotas ou ações, cessões de direitos, títulos e valores mobiliários, ativos virtuais, dações em pagamento, permutas ou prestações de serviço, deve ser expressamente mencionado juntamente com local e data correspondentes e com a especificação de dados destinados a viabilizar a identificação da origem e do destino dos valores pagos e, inciso 5. Em relação a pagamentos de forma parcelada, devem ser discriminados os meios de pagamento correspondentes a cada parcela, incluindo os dados apontados nos incisos 1, 2, 3 e 4, conforme o meio de pagamento de que se trate. Parágrafo 2º. No caso de pagamento que envolva contas ou recursos de terceiros, estes devem ser qualificados na escritura pública. Parágrafo 3º. A recusa de partes em fornecer informações para viabilizar as indicações de que trata este artigo deve ser mencionada na escritura, sem prejuízo do disposto no artigo 155, inciso 8, subseção 2, do Cadastro Único de Clientes do Notariado, CCN. Artigo 166. O CNBD-Confira criará e manterá o Cadastro Único de Clientes do Notariado, CCN, que reunirá as informações previstas no artigo 145 deste Código, além de outros dados que entender necessários, de todas as pessoas cadastradas e qualificadas pelos notários, sejam ou não partes em ato notarial. Parágrafo 1º. Os dados para a formação e atualização da Base Nacional do CCN serão fornecidos pelos próprios notários de forma sincronizada ou com periodicidade, no máximo, quinzenal e contarão. Inciso 1. Com dados relativos aos atos notariais protocolares praticados e, inciso 2, com dados relacionados aos integrantes do seu cadastro de firmas abertas, contendo, no mínimo, todos os elementos do artigo 145, parágrafo 1º, deste Código, inclusive imagens das documentações, dos cartões de autógrafo e dos dados biométricos. Parágrafo 2º. Nos atos notariais que praticar, o notário deverá qualificar a parte comparecente nos exatos termos do CCN ou, havendo insuficiência ou divergência nos dados, segundo verificado nos documentos que lhe forem apresentados, encarregando-se de providenciar a atualização da Base Nacional. Parágrafo 3º. Para a criação, manutenção ou validação dos dados do CCN, e visando a correta individualização de que trata o artigo 149 deste Código, os notários e o CNBD-Confira poderão, mediante convênio, se servir também dos dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, SINESP, Infoseg, dos dados das Secretarias Estaduais e do Distrito Federal de Segurança Pública, de outras bases de dados confiáveis e de bases biométricas públicas, inclusive as constituídas nos termos da Lei 13.444, de 11 de maio de 2017, além de criar e manter base de dados biométricos próprios. Parágrafo 4º. O acesso aos bancos de dados referidos nos parágrafos anteriores restringir-se-á à conferência dos documentos de identificação apresentados. Parágrafo 5º. O CCN disponibilizará eletronicamente listagem de fraudes efetivas e tentativas de fraude de identificação que tenham sido comunicadas pelos notários. Subseção 3. Do Cadastro Único de Beneficiários Finais. Artigo 167. O CNBD-Confira criará e manterá o Cadastro Único de Beneficiários Finais, CBF, que conterá o índice único das pessoas naturais que, em última instância, de forma direta ou indireta, possuem controle ou influência significativa nas entidades que pratiquem ou possam praticar atos ou negócios jurídicos em que intervenham os notários. Parágrafo 1º. Aplicam-se ao conceito de beneficiários finais, para os fins deste capítulo, os critérios definidos por ato normativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil, RFB, relativo ao CNPJ. Parágrafo 2º. Os dados para a formação e atualização do CBF podem ser obtidos a partir de: inciso 1. Outros cadastros da mesma natureza. Inciso 2. Informações prestadas por outras instituições. Inciso 3. Declaração das próprias partes. Inciso 4. Exame da documentação apresentada e, inciso 5. Outras fontes confiáveis. Parágrafo 3º. Para os fins de identificação do beneficiário final da operação, o notário deverá consultar a base de dados do Cadastro Único de Beneficiários Finais, CBF, complementando as informações com outras que puder extrair dos documentos disponíveis. Parágrafo 4º.
Quando não for possível identificar o beneficiário final, os notários devem dispensar especial atenção à operação e colher dos interessados a declaração sobre quem o é. Artigo 168. O CNBD-Confira poderá firmar convênio com a RFB, as Juntas Comerciais dos Estados, o Departamento de Registro Empresarial e Integração, DREI, a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, instituições representativas dos registradores civis de pessoas jurídicas e quaisquer outros órgãos, organismos internacionais ou instituições que detenham dados sobre atos constitutivos, modificativos, extintivos ou que informem participações societárias em pessoas jurídicas, com o objetivo de manter atualizado o cadastro de que trata esta subseção. Subseção 4. Do Registro de Operações e do Índice Único de Atos Notariais. Artigo 169. Além do definido em regulamentos especiais, os notários devem manter o registro eletrônico de todos os atos notariais protocolares que lavrarem, independentemente da sua natureza ou objeto, e remeter seus dados essenciais ao CNBD-Confira por meio eletrônico, de forma sincronizada ou com periodicidade, no máximo, quinzenal. Parágrafo 1º. São dados essenciais. Inciso 1. A identificação do cliente. Inciso 2. A descrição pormenorizada da operação realizada. Inciso 3. O valor da operação realizada. Inciso 4. O valor de avaliação para fins de incidência tributária. Inciso 5. A data da operação. Inciso 6. A forma de pagamento. Inciso 7. O meio de pagamento e, inciso 8. Outros dados, nos termos de regulamentos especiais e das instruções complementares. Parágrafo 2º. As informações de que tratam os incisos 3, 6 e 7 serão as declaradas pelas partes outorgantes e outorgadas, sem prejuízo de o notário fornecer outras de que tenha tido conhecimento a partir dos documentos disponíveis. Artigo 170. O CNBD-Confira criará e manterá um índice único de atos notariais, que será composto. Inciso 1. Pela importação dos dados integrantes da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, CENSEC, e, por meio de permanente sincronização, dos dados que a ela forem sendo remetidos pelos notários. Inciso 2. Pela importação dos dados integrantes das centrais estaduais ou regionais de atos notariais e, por meio de permanente sincronização, dos dados que a elas forem sendo remetidos pelos notários. Inciso 3. Pelos dados remetidos pelos notários na forma deste capítulo e, inciso 4. Por outros dados relevantes. Parágrafo único. Os notários ficam obrigados a remeter ao CNBD-Confira as informações que compõem o índice único simultaneamente à prática do ato ou em periodicidade não superior a 15 dias, nos termos das instruções complementares. Subseção 5. Das comunicações dos tabeliães de notas à UIF. Artigo 171. O tabelião de notas, ou seu oficial de cumprimento, comunicará ao UIF, na forma do artigo 151, inciso 2, qualquer operação que envolva pagamento ou recebimento em espécie, ou, por título ao portador, de valor igual ou superior a $100.000 ou ao equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar a compra ou venda de bens móveis ou imóveis. Artigo 172. O tabelião de notas, ou seu oficial de cumprimento, deve analisar com especial atenção, para fins de eventual comunicação ao UIF na forma do artigo 151, inciso 1, operações, propostas de operação ou situações relacionadas a quaisquer das hipóteses listadas no artigo 162, quando envolverem escritura pública. Seção 12. Da guarda e conservação de registros e documentos. Artigo 173. Notários e registradores conservarão os cadastros e os registros de que trata este capítulo, bem como a documentação correlata, pelo prazo mínimo de 5 anos, contados da prática do ato, sem prejuízo de deveres de conservação por tempo superior decorrentes de legislação diversa. Parágrafo único. A conservação de que trata o caput poderá ser realizada em meio eletrônico, respeitadas o correspondente regramento de regência. Seção 13. Das disposições finais. Artigo 174. As Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal deverão enviar os dados estatísticos das fiscalizações realizadas nos cartórios extrajudiciais, quanto ao cumprimento dos deveres estabelecidos neste capítulo, bem como de correlatas sanções com base nele aplicadas, na forma do provimento 108, de 3 de julho de 2020. Artigo 175. A utilização de informações existentes em bancos de dados de entidades públicas ou privadas não substitui nem supre as exigências previstas nos artigos 145, 147, 166 e 167 deste Código, admitindo, se seu uso para complementar ou confirmar dados e informações a serem obtidos também por outras fontes. Artigo 176. As comunicações de boa-fé, feitas na forma prevista no artigo 11 da Lei 9.613, de 3 de março de 1998, não acarretarão responsabilidade civil, administrativa ou penal. Artigo 177.
O notário ou o registrador, inclusive na condição de interventor ou interino, que deixar de cumprir os deveres previstos neste capítulo, sujeita-se às sanções previstas no artigo 12 da Lei 9.613, de 1998. Parágrafo 1º. As sanções serão aplicadas pela Corregedoria Nacional de Justiça ou pelas Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, cabendo recurso para o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, CRSFN, na forma do Decreto 9.889, de 27 de junho de 2019. Artigo 178. Notários e registradores devem atender às requisições formuladas pela UIF e pelo CNJ na forma e nas condições por eles estabelecidas, cabendo-lhes preservar, nos termos da lei, o sigilo das informações prestadas. Artigo 179. Notários e registradores não recusarão a prática de ato a seu cargo tão somente por motivo de falta de informação ou documento cuja obtenção seja determinada exclusivamente em razão do disposto neste capítulo. Artigo 180. Para fins de cumprimento dos deveres previstos neste capítulo, as entidades representativas de notários e registradores poderão, por intermédio de convênios e ou acordos de cooperação, ter acesso aos bancos de dados estatais, de identificação da RFB e do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, bem como de outras bases confiáveis, limitando-se a consulta aos dados necessários à confirmação da autenticidade de documentos de identificação apresentados. Artigo 181. Os valores especificados neste capítulo como parâmetros para comunicação à UIF poderão ser atualizados periodicamente pela Corregedoria Nacional de Justiça.